Essa é a primeira vez que nós temos um racha importante no STF, ainda mais envolvendo a matéria, a questão daqueles que foram condenados ou estão sendo julgados por causa do 8 de janeiro, né? O ministro Luiz Fux abriu uma divergência em relação à famosa Débora do Batom, né? Estabelecendo uma pena muito menor, na realidade, né? O próprio crime pelo qual ele condena a Débora é um crime completamente diferente daquele que foi apresentado na denúncia pela PGR e que os seus colegas votaram para condenar a Débora, mas mais do que isso, mesmo em outras questões preliminares, processuais, sobre julgar no Supremo Tribunal Federal ou sobre julgar em uma das turmas em vez de julgar no plenário, a divergência é de praticamente todos os outros votos dos outros ministros, e esse é um ponto importante porque Fux, né, o ministro que foi nomeado por governos petistas, que geralmente, né, acompanhou, né, a maior parte das decisões que referendou superpoderes, primeiro para Dias Toffoli, depois para Alexandre de Moraes, e agora abre essa divergência. Voto do ministro Fux em relação ao 8 de janeiro, né? É um voto de 11 páginas, um voto curto, né? E que é bem objetivo em relação às suas divergências com o resto da corte, né? O primeiro ponto é o seguinte: ele pede vênia, né? Pede licença para seguir coerente à posição que tem adotado reiteradamente manifestações proferidas nesta corte, o Supremo, para acolher a preliminar de incompetência do STF para julgamento originário do feito, né? O que isso significa? A defesa, né, apresentou uma questão preliminar por quê? Porque ela é analisada antes do mérito, né? É uma questão processual, não é uma questão em que você já vai analisar os fatos, mas você vai analisar questões de direito que, se não forem superadas, o juiz sequer pode julgar o fato, né? Então ele diz o seguinte: ó, a defesa apresentou um ponto de que o Supremo é incompetente, ou seja, ele não tem os poderes, não está na sua jurisdição julgar o caso do 8 de janeiro em relação a Débora, porque ela não possui, nunca possuiu foro privilegiado, portanto o Supremo não é competente para julgá-la, ela deveria ser julgada na primeira instância. A defesa apresentou esse argumento, o relator discordou, mas o ministro Fux concordou. Diz que na realidade, na visão dele, como ele já tem votado várias vezes, pessoa que não tem e nunca teve foro não deve ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E outra questão ainda foi apresentada, né? Olha, a defesa diz: ainda que vocês entendam que o Supremo sim pode julgar esse caso, eu peço que vocês sigam o entendimento de 11 de março de 2025, em que se estabelece o entendimento de que o julgamento deve acontecer pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os 11 devem julgar e não apenas uma das turmas. E um ponto importante que o Fux tem dito há algum tempo é que essa questão das turmas do Supremo não existe na Constituição, né? As turmas foram criadas pelo próprio Supremo, sem previsão constitucional, para tentar dar aí uma agilidade no julgamento dos casos e não exigir que os 11 se reúnam sempre para julgar. Agora, justamente por não haver previsão constitucional, quando é um caso muito relevante, quando é um caso, né, dessa magnitude, é natural que se peça para que seja julgado pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não meramente por uma turma, né? Então, o Fux também concorda que deveria ser julgado pelo plenário do STF, como ele coloca aqui, ó. Como corolário lógico da posição esposada pela maioria no julgamento da questão de ordem no inquérito 4787, relatoria do ministro Gilmar Mendes, finalizado no dia 11/3/25. Isso porque os acusados das ações penais relativas aos atos do 8 de janeiro estão sendo julgados como se ainda exercessem as funções públicas que justificariam sua prerrogativa de foro perante o Supremo, famoso foro privilegiado. Logo, deveriam ser julgados como se ainda exercessem essas funções públicas, atraindo a competência do plenário, diferente de turma, plenário, os 11. Turma, você divide os 11 em duas turmas, para o julgamento, né? Aí, o Fux vai para a questão probatória, né? Para o mérito, em que ele também diverge da maioria dos ministros, né? O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado também pelo ministro Flávio Dino, para condenar a Débora a 14 anos de prisão por 5 crimes diferentes, né? Já o Fux, ele entende que a mulher deve ser condenada apenas pelo crime de deterioração
indenização do patrimônio tombado, que é exatamente o meu posicionamento, que deveria ser óbvio, deveria ser lógico. Todo mundo que participou do 8 de janeiro tem de ser julgado de acordo com a sua conduta, tem de ser julgado de acordo com aquilo que fez. Se cometeram crimes, eles devem ser condenados pelos crimes que eles cometeram e não por crimes que não cometeram. Parece uma coisa tão óbvia, parece uma coisa tão evidente, tão lógica, mas isso está sendo tratorado pelo STF e com juristas ainda, né, de esquerda que se diziam sempre garantistas, né, defensores dos direitos dos réus, dos criminosos, dos acusados, mas que no trator passado em cima do pessoal do 8 de janeiro abandonou essas crenças casuisticamente, mostrando assim que eles não têm nenhum compromisso com a própria corrente jurídica que passaram a vida inteira dizendo defender. Existem exceções, tá? Eu vou ser justo aqui. Existem exceções de advogados garantistas, criminalistas que mesmo no 8 de janeiro, considerando toda a carga política que esse julgamento tem, defendem para os réus do 8 de janeiro exatamente a mesma coisa que eles sempre defenderam para os seus clientes em outras causas criminais, né? Em outros julgamentos. Então tem gente sim que é coerente, que tem defendido o amplo direito de defesa, né? Com uma interpretação mais benéfica possível, né? Para os réus, para os acusados, mas infelizmente a gente vê a ala mais estridente, a ala mais militante, a ala mais vocal de advogados criminalistas que sempre disseram defender as garantias, né? De defesa e etc. Dessa vez ou fazendo vista grossa, não falando nada, ou pior, opinando no sentido contrário daquilo que eles próprios sempre defenderam. Mas enfim, e aí o que coloca aqui o Fux? Eu vou mais uma vez recorrer à íntegra do voto dele para não... Porque muitas vezes veículos de imprensa colocam ali jornalistas que não têm a menor qualificação para falar sobre julgamento. Mentira! O correto, né? Porque eles vão lá, colocam um jornalista que cobre política no dia a dia e que tem boas noções de política, de dinâmica de congresso, de governo, para cobrir decisões judiciais. E aí, meu amigo, se já cobrindo política e projetos aprovados pelo Congresso, esses jornalistas, vez ou outra, cometem erros, quando eles vão cobrir matérias de direito que eles não estão acostumados, né, e que eles não têm experiência profissional nem formação para isso, aí que, mano, as matérias ficam realmente mais bizarras e mais erradas. Não é nem fake news, o próprio cara acredita naquilo que ele está escrevendo porque ele não tem o conhecimento da baboseira que ele está escrevendo. Daí a importância, muitas vezes, da gente ver a íntegra da decisão em vez de simplesmente ler matéria, né? Então, ele coloca aqui a pena de prisão de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário mínimo pela prática do crime tipificado no artigo 62, inciso 1º da Lei 9.605 de 1998, absolvendo-a quanto às demais imputações. E mais do que isso, né? A conclusão do voto do ministro Fux é que, considerando a pena definitiva fixada em meu voto é inferior ao tempo em que a ré esteve reclusa preventivamente, deixo de analisar o regime inicial de cumprimento de pena, sua substituição por pena restritiva de direito, eventual aplicação da suspensão condicional da pena. Ou seja, como ele condenou a Débora a uma pena menor do que ela já passou de tempo na cadeia, na prisão preventiva, entende-se, portanto, que ela já cumpriu a sua pena se condenada nos termos do voto do ministro Fux. Isso vai reverter o julgamento no Supremo? Praticamente impossível que reverta. Mas já mostra uma fragilidade nos superpoderes garantidos a Alexandre de Moraes. Já gravei alguns vídeos falando sobre a anistia, meu posicionamento e a diferença brutal que eu coloco entre Bolsonaro e os outros que foram denunciados na mesma ocasião que ele e aqueles que participaram do 8 de janeiro. Enfim, vocês podem ver aí vídeos recentes que eu fiz sobre isso. Agora, o que eu quero tratar e finalizar esse vídeo é, pela primeira vez nós estamos vendo uma divergência relevante que pode demonstrar um desgaste em relação aos poderes que têm sido exercidos nos últimos anos, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, mas na realidade ele está representando toda a corte, já que as suas decisões têm sido confirmadas, referendadas pelos seus colegas ministros.